Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Fábio Alencar. Vamos aguardar alguns irmãos entrarem aí para a nossa live de hoje no Teologando com um convidado. E o convidado de hoje é o nosso querido pastor Esdras Cabral. Eu já vou adicioná-lo à transmissão enquanto nós aguardamos os irmãos entrarem aí na nossa live. Aí, grande Fábio. Graça e paz, pastor Esdras Cabral. Graça e paz, meu amado. Eu vou compartilhar aqui com alguns irmãos a nossa transmissão de hoje. Se o senhor quiser fazer o mesmo, já fica à vontade e a gente já vai dando aí a saudação de paz aos irmãos que estão entrando e ao mesmo tempo pedindo aos irmãos, compartilhe aí na sua live, no seu Face, compartilhe nos seus grupos. A gente vai aguardar mais gente Isso, compartilha entrar, aí. mais pessoas entrarem para que a gente possa ter aí um grupo bom para o tema de hoje, que é homossexualidade, ideologia de gênero, seus defensores e suas contradições. Tudo isso hoje, viu? E muito mais. Vamos compartilhando aí, pessoal, para que a gente possa ter o maior número de pessoas, porque com certeza a live de hoje vai impactar a sua vida e vai enriquecer o seu conhecimento. Deixa eu transmitir aqui para alguns grupos. Compartilha aí, irmão, no teu Face. Irmão Alexandre já está conosco. Alexandre, compartilha aí no teu Face, Alexandre. Alguns pastores vão entrar daqui a pouco, já entraram em contato comigo, vão participar também da nossa live de hoje. Já estamos com 11 pessoas. Vai chegando mais gente, 12 pessoas. Isso. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui também na minha página do Facebook. A gente vai trazer o máximo de pessoas para estar com a gente hoje na transmissão. Você faz o mesmo, você que está chegando agora no programa de hoje ou na live de hoje, a gente vai tratar de um assunto muito quente, que é sobre a homossexualidade, ideologia de gênero, e vamos tratar também sobre seus defensores e suas contradições. E o convidado de hoje é o nosso querido pastor, escritor, psicanalista, historiador, Esdras Cabral. É bênção, é maravilha. E Pastor servo de Esdras, Deus. pastor Esdras, vai convidando o pessoal aí. Olha, pessoal, já está aí a nossa live, já está aí no ar, ao vivo. Quero convidar a todos os pastores, amigos, meus alunos de teologia, o grupo que nos segue. Já está aí também compartilhado no Facebook. Compartilhe para outras pessoas, porque hoje vamos tratar do centro do assunto sobre ideologia de gênero, tomando como base referencial maior a Escritura Sagrada, mas também vamos trabalhar sobre o ponto de vista da ciência, da filologia, psicologia, antropologia, sociologia, que são áreas das ciências que têm seu posicionamento sobre a ideologia de gênero. De fato, a pessoa nasce gay, é natural aceitar a pessoa que tem o comportamento sexual, segundo eles, baseado na sua questão genética, ou isso não existe? O que é que a ciência fala sobre isso aí? Então, pessoal, vai ter muita coisa para a gente falar. Quais as influências na área da psicanálise de Freud, a influência também de Friedrich Nietzsche e outros escritores, como a Simone de Beauvoir, que escreveu o livro O Segundo Sexo. O que isso, a Gerard Butler, a Judith Butler, que também é um grande nome nesse ativismo do feminismo. Eu creio que você será ricamente abençoado pelo conteúdo desta live que nós vamos ministrar aí para você. Então, estamos dando esse tempo para que você possa
se atualizar aí conosco, se posicionar e participar desse momento com o meu amigo e pastor Fábio. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar essa live. Nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Já estamos com mais de 28 pessoas nesta live e a gente quer chegar a mais pessoas, porque o tema é importantíssimo. Trouxemos para a nossa transmissão de hoje uma referência no estado de Pernambuco, que é o nosso querido pastor Esdras Cabral. Ele que é escritor de vários livros, é formado em História. Além de sua formação em História, ele também tem uma formação de psicanalista. Além disso, é pastor das Assembleias de Deus, convencionado pela Convenção de Abreu e Lima, também convencionado pela CGADB. E a gente vai ter aqui imensos comentários que vão enriquecer o nosso conhecimento. É muito fácil, o tema é polêmico, tá? Porque existem os fatores de experiências familiares e tudo isso, de certa forma, deixa a mente complicada. Será que nasce, não nasce? Como funciona? O que é que a Bíblia diz? O que é que a biologia diz, né? A questão da genética, existe um gene gay? Não existe? Como é que funciona tudo isso? Então, hoje, eu peço a você, compartilhe no seu Facebook, compartilhe nos grupos, para que a gente tenha o maior número de pessoas nessa transmissão de hoje. Eu estou pedindo aos meus amigos para fazer isso, eu estou pedindo aos nossos irmãos para fazer isso, e também eu estou pedindo aos amigos do pastor Esdras Cabral, que com certeza vai estar anexado a essa transmissão, para que possa estar conosco, levando mais adiante essa live. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente está começando, deixa eu só compartilhar mais um pouquinho aqui para a gente alcançar mais Isso, pessoas. vamos lá. Isso mesmo. Vai chegando aí, pois já faz um bom tempo que a gente trabalha esse assunto, pastor Fábio, e creio que as pessoas, até mesmo, pastor, podem fazer pergunta. As pessoas podem ficar à vontade aí para perguntar Sim, diante sim. do que será exposto aqui, tá bom? Porque é uma live democrática. Se você tem dúvida, digita aí, pastor Fábio está vendo aí, manda as perguntas para nós e, diante do que for perguntado, a gente aqui lhe auxilia com respostas. Eu creio que é um tema muito delicado, pastor Fábio, porque às vezes tem pessoa da nossa igreja que tem um filho que é homossexual, lésbica, tem alguém da família que tem aquele trejeito, e quando toca no assunto, as pessoas já ficam armadas por não aceitar que toque no filho, no sobrinho, no primo, etc. E a gente sabe, né, Fábio, que isso realmente é uma coisa altamente delicada, principalmente dentro de casa e principalmente na igreja, porque na igreja hoje tem muitas pessoas com essa ideia bem fundamentada na cabeça de alguns, do tipo que a Bíblia foi até flexionada para atender a esse grupo da ideologia de gênero. A Bíblia inclusiva, ou a Bíblia graça sobre graça, é uma Bíblia que tem todo um aparato da ideologia de gênero, do homossexualismo, que Deus ama todos, e que tem céu para homossexuais, para lésbica. E olha, não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. Deus é amor, mas também é justiça. O céu é grande, mas só entra aquele que estiver dentro da sua vontade. Uma coisa é o homossexual, outra coisa é a prática homossexual. São essas coisas que a gente precisa conversar, porque tem gente que já pendurou a chuteira, pendurou a Bíblia, e o céu agora ficou para todo mundo, para homossexual, para lésbica, ideologia. Então, se Deus é amor, então o céu cabe todo mundo.
Não, minha filha, céu não é repartição pública que cabe todo mundo, não. O céu é um lugar santo, um lugar aonde os santos entrarão de acordo com a doutrina bíblica, professando a fé em Cristo e tendo mudança de vida. Se isso não acontece, então esqueça céu, pois é desses pontos que vamos trabalhar para aquelas pessoas que acham que isso é perda de tempo, porque não adianta falar sobre homossexualismo, porque o céu já garante salvação para esse pessoal. Será que é isso? Vamos ver qual é o ponto de vista bíblico acerca desses comportamentos sexuais. Bom, antes de começarmos, eu quero gerar aqui a nossa saudação a todos os irmãos que Vai já falando estão... aí, Fábio, eu vou pegar água. Vá lá, aos irmãos que já estão conosco, os mais de 30 irmãos. Compartilhe essa transmissão aí nos grupos da igreja, em grupos de venda, no seu próprio Facebook, na sua página de Facebook. Nos ajude a alcançar mais pessoas, pois o tema já está aí no rodapé. Homossexualidade, a gente vai falar à luz da Bíblia e à luz também da biologia. Eu quero agradecer a presença do pastor Tiago Rodrigo, que pastoreia a igreja lá em Maranguapium e aquele setor de Maranguapium. Eu quero agradecer a presença do evangelista Júnior Seabra, que já está aí também com a gente. Eu quero agradecer a presença do Alexandre, a nossa irmã Moura, que não perde uma transmissão, não perde uma live. Eu quero agradecer, enfim, a todos os que estão entrando agora, o Everson, Mariano e os demais que já estão conosco, os mais de 30 irmãos que já estão nessa transmissão. E volto a dizer, nos ajude a alcançar mais pessoas com essa transmissão. E a forma como você tem que fazer isso é simples. É só você ir lá e compartilhar. Já estamos chegando aos 40 irmãos online. Queremos mais, queremos chegar no mínimo aos 50 irmãos. Mas vamos trabalhar para isso. É a única forma que temos de alcançar as vidas com o ensinamento da palavra, com a verdade que liberta. E hoje, nessa noite, nós temos um tema extremamente importante. Homossexualidade, à luz da Bíblia, à luz da genética, e nós vamos abordar no tema de hoje, juntamente com o nosso convidado, o pastor, escritor, historiador, o nosso querido Esdras Cabral, os seguintes pontos: a origem da ideologia, como surgiu, né? A ideologia de gênero. Vamos falar sobre os argumentos ou postulados que são utilizados pelos defensores da ideologia de gênero. Vamos também falar como a teologia, historiador, analisa essa imposição ideológica de gênero à luz da ciência e também como à luz da Bíblia. Vamos falar como os jovens, estes que são os mais atacados, podem defender a sua fé diante dessa ditadura chamada homofobia, né? Tudo que se fala do homossexualismo ou da homossexualidade é homofóbico e outras coisas mais. A gente também vai falar, junto com o pastor Esdras Cabral, no tema de hoje, como o homossexualismo e o lesbianismo fundamentam a sua condição de ser segundo a genética. Será que eu já nasci gay? Existe um gene gay? Como é que funciona isso? Como a ciência explica? Tudo isso na nossa transmissão de hoje, teologando com um convidado. E o convidado de hoje está aí, o pastor Esdras Cabral. Pastor Esdras Cabral, já estamos com mais de 44 irmãos. Dê a sua saudação e dê uma síntese que a gente vai falar no dia de hoje, na nossa transmissão aqui pelo Facebook. Primeiramente, é um prazer e uma honra estar dividindo esta live com o pastor Fábio, na qual nós nutrimos uma amizade já vai de 30 anos. E louvo a Deus pela vida dele, pelo que o Senhor tem feito na vida do nosso querido pastor Fábio Alencar, sua esposa, família e o trabalho que Deus lhe deu aí em Garanhuns. Louvar a Deus pela vida das pessoas que nos assistem. Para quem não nos conhece, a gente se chama pastor Esdras Cabral de Melo, onde nós temos feito vários trabalhos de congresso, simpósio, seminário, por todo esse país e fora,
Trabalho com encontro de casais, família, congresso de jovens, escola bíblica de obreiros. Enfim, Deus tem nos dado uma dimensão muito grande sobre o ministério que nós temos desenvolvido para a glória do seu nome. Como um pesquisador, estudioso na área, tanto teológica como secular, eu procuro, então, me atualizar de diversos temas para que o homem de Deus esteja atualizado. Segundo o pensamento de Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que o pregador ele tem que estar atualizado pelos noticiários da sociedade e embasado pela palavra de Deus. Então, eu sigo e comungo dessa mesma ideia do grande pregador inglês, grande homem de Deus, Charles Haddon Spurgeon. E eu louvo a Deus, então, porque não somente eu, mas também há muitos pastores que têm a preocupação de, além da Bíblia, se preocupar com o campo da ciência, da filosofia, de exatas, de humanas, para embasar nossos posicionamentos, a fim de que ninguém diga que o nosso discurso é um discurso alienado, só cita a Bíblia e não mais do que isso. Pelo contrário, tudo que eu vou falar aqui, se brincar, vai ter mais de 80% de fundamento, embasamento científico para a contradição da ideologia de gênero do que utilizar a própria Bíblia Sagrada, pois acreditamos que a própria ciência em si já é um dado muito forte para eliminar qualquer possibilidade de ter a ideologia de gênero como fato, como ciência, a ser aceitável na sociedade. Citaremos apenas a Bíblia Sagrada para colocar do ponto de vista da origem divina, como Deus definiu a questão biológica, a questão sexual e a questão de gênero. Mas a ciência em si já é prova suficiente para refutar a ideologia de gênero como algo estapafúrdio e energúmeno. Vamos lá, pessoal. A gente vai deixar também aqui dentro do espaço autorizado pelo pastor Esdras Cabral, o espaço para você fazer pergunta. Primeiro a gente vai levantar os 5 pontos que citamos aqui, e após os 5 pontos a gente vai deixar de 5 a 10 minutos para alguns irmãos fazerem algumas perguntas. Vocês fazem a pergunta aqui na transmissão, eu vou passar a pergunta para o pastor Esdras Cabral e ele vai fazer aí a exposição com sua resposta. Então vamos começar o nosso tema de hoje, homossexualidade, ideologia de gênero, seus defensores e suas contradições. Vamos falar da base bíblica e teológica, como também da base biológica. O primeiro ponto que a gente quer abordar nesse momento é uma síntese que queremos entender de onde surgiu a ideologia de gênero, qual é a sua origem, como foi esse fundamento, se tem base científica, se não tem, se foi um grupo, se foi uma pessoa. Pastor Esdras Cabral, nos esclareça, porque esta palavra foi tão falada no governo passado, ideologia de gênero, um livro para ensinar as crianças, não pode isso, não pode aquilo, e a gente precisa esclarecer tanto a sociedade em geral, como também a todos os cristãos, a origem da ideologia de gênero. Essa ideia que você colocou aí para mim aí de governo passado, sem dúvida, a ideologia de gênero foi o carro-chefe do governo passado, aonde trabalha a visão esquerda da política, porque essa definição de esquerda, ou esquerdalha, ou esquerdopata, isso tudo parte pelo princípio das visões do marxismo cultural, de Antônio Gramsci, dentro de uma questão filosófica, que foi muito divulgado na Europa e se espalhou para o mundo. Eu costumo dizer que em todas as universidades federais desse país, a sua visão de mundo são, na verdade, adoradores, seguidores, postulantes do marxismo cultural, a ponto deles trabalhar muito a doutrinação sobre seus alunos
tendo como livro de cabeceira as obras de Karl Marx. Mas, segundo a pergunta, pastor Fábio, deixe-me fundamentar essa questão das origens da ideologia de gênero. Primeiro, ideologia de gênero é uma coisa. Homossexualismo e homossexualidade, depois a gente vai discutir essa questão dos termos, esses textos que são diferenciados, sempre existiu. A Bíblia sempre apresentou o homossexualismo, especialmente quando fala da cidade de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, cidades que foram destruídas pela prática da homossexualidade. Mas o assunto aqui é ideologia de gênero. Ou seja, o século XX, pegando então a segunda metade para cá, entendemos que levantaram novamente o discurso do comportamento sexual, o discurso da sexualidade humana, se apropriando dos textos de Nietzsche, que eu vou daqui a pouco falar, como também do grande psicanalista Sigmund Freud, e da visão política destas coisas. Então, trabalhou-se bastante a ideia da ideologia de gênero. Porém, já dizia o grande filósofo e pensador chamado Jean-Pierre Fayet, que o século XX ficou marcado como o século das ideologias. E por que isto ficou marcado? Porque vivemos num mundo onde é tomado de ideologia. O século XX é o século das ideologias. E isso é algo altamente prejudicial, porque a gente deixa de lado o que é fato, o que é científico, o que é concreto, para dar vazão ao que chama-se de ideologia, para dar voz à ideologia que não é ciência. Por isso que estava certo nas obras de Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre sociedade líquida, relacionamentos líquidos, estruturas, modernidades líquidas, amores líquidos. Então, a estrutura que se tinha antigamente, elas estão se exaurindo, estão se tornando líquidas. E a ideologia de gênero veio para culminar ainda mais esta sociedade líquida que não se sustenta com nenhum pilar concreto. Por isso que as obras de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, teve tanta repercussão no mundo para decretar a morte, o suicídio e a falência do mundo concreto para o mundo líquido. E a ideologia de gênero encabeça muito bem quando a estrutura binária homem e mulher, macho e fêmea, está se exaurindo pelo discurso esquerdista a ponto de flexionar o homem para o homossexualismo e a mulher para o lesbianismo. Sem dúvida, isto é um ato prejudicial para uma sociedade em que nós vivemos, na qual a ideologia de gênero passa a ser uma visão, ou melhor, uma cosmovisão da contemporaneidade, que são colocadas de alguma maneira como um padrão a ser seguido, uma regra para que as pessoas possam então se dar como um referencial para a sua vida e para a sociedade. Ou seja, temos então, meu querido pastor Fábio, neste século XXI, já reflexo do século XX, um mal institucionalizado. Um mal institucionalizado que, de forma política e social, passa por esse viés da ideologia que inspira experimentos danosos, engenhosos, tomando a massa social como experimento. Ouviu bem, pastor Fábio? A sociedade é tomada como experimento, ou seja, a ideologia de gênero está tomando conta das consciências sociais para servir de experimento. É mais um adendo da sociedade líquida, do relacionamento líquido.
até mesmo da igreja líquida, de uma teologia líquida, que se presta ao serviço de atender a sociedade e não a doutrina bíblica ensinada por Cristo. Quando há essa flexibilização, então, meu irmão, não demora muito para que Cristo tome uma providência, e aí já atino para algo mais sério, que Cristo está prestes de voltar à sua igreja, porque o mundo se rende a uma ideologia e deixa de lado o que é fato e o que é ciência. E esse reflexo atinge profundamente a igreja do Senhor. De maneira, pastor Fábio, que hoje nós não temos membros, entre aspas, nós temos clientela. A clientela escolhe a mensagem que for pregar. Se pastor Fábio for pregar sobre ideologia de gênero no púlpito da igreja, pregar pecado, pregar que prática homossexual não tem direito a céu, eu não quero mais fazer parte dessa igreja. Veja como afeta essa história da ideologia de gênero e suas origens, como ela vai culminando para uma ideologia a ser tomada como séria e afetando a igreja e os membros a ponto de não aceitar esse tipo de mensagem. Porém, a minha Bíblia ainda afirma e diz, Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os afeminados e todos aqueles que prevaricam a palavra de Deus. É bem interessante essa sua colocação, porque a ideologia ela passou do nível externo da igreja, no aspecto mundo lá fora, e está adentrando ao conhecimento de forma vulnerável de alguns irmãos. E aí existem alguns líderes que têm um certo nome na sociedade brasileira e que tem até canal de YouTube aí, né, defendendo a ideologia de gênero, a prática homossexual, propriamente dito, que fique bem claro aqui que a gente não é contra as pessoas, e sim sobre as suas práticas. A Bíblia nos ensina a amarmos a todo ser humano, independente de suas escolhas sexuais. Porém, o próprio Deus diz que ama o pecador, mas aborrece a prática do pecado. E eu não estou aqui dizendo que só o homossexual comete pecado, só quem está ligado à homossexualidade comete pecado. Não, quem mente também comete pecado, o adúltero também comete pecado. Existe aí uma lista de práticas ou de praticantes de pecados que vão ficar de fora. Só que o tema de hoje vai falar sobre homossexualidade. Então, a ideologia, infelizmente, está enfraquecendo em algumas denominações a doutrina que era áurea, a doutrina que era a base, e em algumas denominações o casamento gay, algumas igrejas americanas e nacionais que defendiam a doutrina da palavra, hoje não defendem mais, abriram para não perderem membros, para não perderem dízimos, para não perderem ofertas, com a finalidade justamente de aderir a essa ideologia que impregnou na política, impregnou na sociedade artística e está impregnando também dentro do seio de algumas comunidades de fé, que fica aí essa denúncia bem esclarecida. Infelizmente, tem gente abandonando a Bíblia e pegando o manual da ideologia e se esquecendo que os seus falsos ensinos também os condenarão ao inferno. Pastor Esdras Cabral, essa origem, o pastor Tiago até pediu, deixe-me ver aqui, para fazer um comentário sobre um pensamento ideológico da Simone... Deixe-me de Beauvoir. Simone de Beauvoir, a esposa de Jean-Paul Sartre. Eu vou falar, eu digo ao pastor Tiago, que ela escreveu o livro O Segundo Sexo,
E isto eu vou colocar aqui, tá bom? Quando eu começar a falar dos postulados, Certo? aí vou citar ela. Agora, me permita uma coisa, pastor. Sim, O termo ideologia, a palavra ideologia, é importante falar para o grupo ideologia. Ou seja, pela primeira vez, um filósofo francês, por nome de, não sei falar francês, mas é conhecido como Destruit de Trois. Não sei se essa é a pronúncia certa, porque eu não falo francês, mas ele é do século XVIII, de 1750 a 1830. Este filósofo usou a palavra ideologia pela primeira vez como ciência das ideias, argumentações de ideias, e que isso está associado a perversões, a questões subversivas. Então, pela primeira vez que é utilizada a palavra ideologia, ela é usada como subversão, ou seja, em psicanálise, a gente define homossexualismo como perversão. E o que é perversão? É tudo aquilo que desestabiliza sua estrutura bio, psico, sócio, sexo e espiritual. Ou seja, biologicamente você perverte o seu corpo. Psicologicamente, você que é homem passa a pensar feito mulher, perverte e afeta seu processo cognitivo. Terceiro, trabalha também a perversão social. Você não terá asco para se relacionar sexualmente com uma mulher, só vai querer homem. Isso é uma agressão ao seu corpo. Trabalhando depois a questão do fenótipo e o genótipo, que eu vou trabalhar dentro desse nosso discurso. Também afeta a questão espiritual, porque Deus fez o homem para se relacionar com mulher e a mulher para se relacionar como homem. Passou disto é uma procedência do ponto de vista maligna e do ponto de vista científico é uma perversão. Por isso, pastor Tiago e pastor Fábio, a palavra ideologia, ela nasce dentro desse viés que se diz sobre subversão, perversão. E o século XX, especialmente na metade do segundo século XX, isso ficou muito politizado. E graças a Deus que varreu dessa nação esse discurso, pelo menos temporariamente, pois entendemos, e a sociedade também, que Deus é o Criador do homem e da mulher e ponto final, atestado por todas as ciências sérias. Ciências sérias atestam que homem e mulher é a única categoria binária que a biologia sustenta. Passou disto, é ideologia de gênero. glória a Deus, já passamos dos mais de 50 irmãos que estão conosco nessa transmissão. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o pastor Esdras Cabral. O mesmo é escritor, o mesmo é formado em história, psicanalista e também é pastor da Assembleia de Deus, da Convenção de Abreu e Lima. Sejam bem-vindos todos os queridos irmãos que já estão conosco nessa transmissão. E se você já andando e deseja compartilhar, o tema de hoje é homossexualidade, ideologia de gênero, seus defensores e suas contradições. Hoje o convidado, o pastor Esdras Cabral, já abordou a primeira temática, o primeiro ponto do nosso tema, sobre a origem da palavra e sobre a origem do discurso ideológico. Vamos agora ao segundo ponto Pastor aqui. Fábio, Pois não? pastor Fábio, só um detalhe, para fechar aí com chave de ouro, a primeira pergunta, me permita. Deus, criador do homem e da mulher, não é criador de gênero, ideologia de gênero. Deus é criador do homem e da mulher. Qualquer cosmovisão que conflite, ou seja, contrária à criação de Deus do homem e da mulher, seja descartada. E ponto final.
Vamos lá, vamos ao segundo ponto. Compartilhe para a gente alcançar mais vidas com conhecimento bíblico e hoje também com abordagem científica e biológica. O segundo ponto da nossa abordagem de hoje é quais os postulados ou argumentos que são utilizados pelos defensores da ideologia de gênero. Pastor Esdras Cabral, Muito bem. quais são estes argumentos? Pastor Fábio, essa pergunta ela é maravilhosa porque aprofunda muito o discurso da ideologia de gênero, porque o pessoal fica se divagando. Eu não gosto de gay, porque gay é aquilo outro, porque existe a briga entre eles e tal. Meu irmão, o discurso é muito mais profundo. As origens, as ideias, os livros que trabalham, então, isso, vai dando argumentos para que eles possam elevar esse debate adiante. E aqui eu quero começar com vocês, que me escutam agora, que a primeira grande obra que eu tenho aqui à mão para apresentar, não tenho todas, mas eu quero apresentar algumas. Em 1883, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, aquele que decretou a morte de Deus, ele escreveu o livro, olha só, aqui estou com a obra. A primeira grande obra dele é essa aqui, ó, Assim Falou Zaratustra, esta obra aí, ó, livro que influenciou o mundo moderno, satiriza o Antigo e o Novo Testamento, esta obra aqui. Fala da transformação do macaco no super-homem. E nele aparece a famosa frase God is the dead, que quer dizer Deus está morto. Ou seja, esta obra que denuncia a morte de Deus. Interessante. Ele morreu e Deus permanece vivo. Glória! Pastor, a segunda... o pessoal do Maranhão, de São Luís de Maranhão, a Catiline Cândido manda saudações, o Sóstenes, o Ulisses e toda a família de São Luís de Maranhão. A paz do Senhor, meus irmãos do Maranhão. Gente boa, esse pessoal me segue há um bom tempo, gente boa do Maranhão. Acabei de fazer uma live em Bacabal, com todos os bacabalenses, falando sobre conflitos de jovens e adolescentes cristãos. E vai ter uma aí com todos os jovens do estado do Maranhão, viu? Quarta-feira, uma grande live vai haver com esse pessoal aí, tá bom? Pessoal da Unilíder, que é para todo o estado do Maranhão. Grande live nós vamos fazer aí. Pastor Fábio, vamos continuar com a nossos postulados acadêmicos que serviram de esse discurso aí da ideologia de gênero. Outra obra de Friedrich Nietzsche, essa foi lançada em 1888, O Anticristo. Olha aqui, outra obra dele aqui, ó, O Anticristo, livro mais ácido do autor em relação ao cristianismo. Ele rasga completamente tudo o que ele traduz como ódio, rancor, raiva com relação ao cristianismo. Diz ele que o evangelho morreu na cruz. O evangelho foi na cruz eliminado. Não tem nada da cruz para cá. Tudo terminou ali. O anticristo é contra, de fato, o cristianismo, né? Já está na clara. Afirma, então, o budismo, né? Na própria obra dele, o budismo, ele é ruim, mas o cristianismo é o mal maior. Preste atenção. O budismo é ruim, mas o cristianismo é o mal maior. São livros como este, pastor Fábio e pastor Tiago, todos que estão nos assistindo, são livros como estes aqui, que as pessoas se apropriam para neutralizar a Deus, matar Deus, destronar o cristianismo, a questão da ética e moral judaica cristã, para dizer, pessoal, vale tudo. Cristianismo, Deus, fé. Isso foi no tempo da Idade Média. O nosso discurso diante desses livros dão a nós a garantia
de que existem vários tipos de comportamentos sexuais. E isto é uma inverdade, porque estas obras tão somente de inspiração humana, não servem de base nenhuma científica, nem antropológica, nem filosófica para sustentar o discurso da ideologia de gênero. E o terceiro grande obra dele aqui, ó, lançado em 1840, lançado em 1908, Eis o Homem, ou seja, Eis o Homem, aquilo que Pilatos fez com Jesus. Eis o Homem é mais uma obra para ridicularizar o cristianismo. É a última de morrer, pastor Fábio. Está aqui escrito, no auge da sua doença, que tornou ele uma pessoa louca, desvairada, né? Esta obra, então, fala acerca de que não queria ser ele idolatrado, não queria ser ele santificado, ele queria ser seguido, ser como não quero ser idolatrado, santificado como santo. Eu quero ser um referencial, eu quero ser modelo. Porém, esse cargo já está ocupado. O único modelo na qual o povo consciente de Deus segue é o Senhor Jesus Cristo. É o modelo para a nossa vida, é o Senhor. Caia por terra qualquer filósofo que queira servir de referencial, servir de modelo, porque todos são falhos e pecaminosos. Mas Cristo é o único modelo a ser seguido, a ser inspirado para a nossa vida. Glória a Deus. Portanto, aqui nessas obras, pastor, que eu apresentei, 3 obras de Nietzsche. Deixa eu apresentar outra obra aqui agora. Sem dúvida, uma outra obra que tem chamado muita atenção, e eu trabalho muito no encontro de casais e família, essa aqui, pastor Fábio. Olha só a agressividade do tema. A origem da família, da propriedade privada e do Estado, do amigo de Karl Marx, Friedrich Engels. Este livro é terrível. Ele começa dizendo que famílias viviam em hordas. Não havia sentimento ou consciência moral para o homem ter uma mulher. Então, todo mundo era de todo mundo, ninguém era de ninguém. Escuta isso aí, que é livro de cabeceira dos estudantes de sociologia das universidades desse país. Escuta lá. Vou revelar uma coisa que eles não dizem lá. Escuta bem. Nesta obra, Engels entra em contato com um antropólogo chamado Morgan e aí começa a fazer pesquisas acerca das primeiras civilizações. Qual é o resultado? Dizia ele: antigamente, os australopithecus ramidos, os pitecantrópolis, homem de Java, Cromagno, viviam em hordas. E aí, os filhos que nasciam, só as mães sabiam, mas não sabiam os pais. Um homem poderia ter todas as mulheres e uma mulher poderia ter todos os homens. Olha só o que ele diz. Então, dentro dessa sociedade, onde havia uma anomia, uma anarquia, anomia total, um certo dia o homem plantou, então, um fruto lá numa terra e uma mulher passou. A mulher passou e disse: que fruto delicioso, comeu aquele fruto. E aquele homem chegou e disse assim: você gostou desse fruto? Ela disse: gostei, muito bem. Você pode ter todos os frutos que quiser aqui na minha horta, com uma condição: a partir de hoje você só se deita comigo. Eu serei o único homem a deitar com você, não pode deitar com mais ninguém. Segundo Engels, nesse livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, começa a ter aí agora a privatização. O homem privatiza a mulher, o poder agora sobre a mulher. Então, nesta obra, o que é que ele está afirmando? Temos que quebrar a estrutura patriarcal, deixar os filhos fazer o que quiserem,
terem sexo antes do casamento, os pais não podem obrigar suas filhas a terem experiência sexual depois do casamento, deixa todo mundo livre, sexo livre, agrupamento livre, porque o que trouxe a evolução da humanidade foi quando o patriarcalismo tomou conta, quando o chefe de família disse que filhos e filhas têm que seguir a sua ordem. Isso trouxe, então, a desgraça social, segundo a visão de Engels. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor constituiu o homem para ser o líder da casa, juntamente com a sua esposa. E isso é bíblico. Portanto, está escrito pela palavra de Deus: ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não se desviará da verdade. Portanto, esta obra aqui é uma obra malévola, danosa, que destrói qualquer família que não quer seguir o padrão bíblico para seguir essa orientação. Livro que é ensinado na universidade. Portanto, descarte qualquer ensinamento espúrio, anacrônico, retrógrado daquilo que a Bíblia nos ensina sobre estrutura familiar. Queridos Pastor, irmãos, todos esses livros apresentados como postulados e argumentos em defesa da ideologia de gênero são disponibilizados em todas as faculdades da nossa nação. Agora há pouco, a nossa querida irmã citou que ela faz um curso de psicologia e um desses livros fazem parte justamente da cadeira acadêmica. Nós estamos com mais de 60 irmãos. Compartilhe essa live. É conhecimento, irmão. É conhecimento que vai libertar, é conhecimento que vai trazer clareza à mente das pessoas. Existe essa introdução e esses argumentos dentro de cursos como psicologia, sociologia e outros mais. É por isso que há muita gente entrando nas faculdades com uma pequena base cristã e com o tempo, ou com o passar do tempo, essas pessoas se desviam, se afastam de Deus, se afastam da palavra, pelo fato de receberem estes argumentos, estes postulados na cadeira da faculdade. E isso é terrível. As pessoas não se opõem. O cristianismo está sendo abafado nas academias de faculdades. Mas está aí o pastor Esdras Cabral trazendo uma luz e um esclarecimento sobre este ensinamento, estes postulados, estes argumentos que levam à ideologia de gênero. Pastor Esdras, pode continuar. Pastor, vou continuar. A minha vida acadêmica me deu experiências nessa área de humana, a ponto de conhecer essas obras na qual é idolatrada pelas faculdades e universidades. Quando eu fiz o curso de História, me deparei com essas obras. Depois, fiz a pós-graduação em História das Artes e das Religiões, aonde também me deparei com obras de todos os níveis de visões ocidentais, orientais da religiosidade. Também fiz o pós-graduação em Ensino de História e, por último, Metodologia do Superior. Depois fizemos o mestrado em Antropologia e Teologia. Não deixamos de ver essas obras. E, por último, o doutorado em Psicanálise e Educação. E essas obras sempre acompanham. Vou citar agora mais uma obra, Os Cadernos do Cárcere, escrito por Antônio Gramsci, em 1935. Estudioso das obras de Marx, esta criatura, ele trabalhava a ideia de que o marxismo deveria ser verticalizado e não horizontalizado. Dizia ele que o Estado teria o poder de esfacelar a família. Pegava, então, o chefe de família e quebrava o patriarcalismo. Então, deveria verticalizar para depois horizontalizar a visão de Antônio Gramsci. Sem dúvida,
ele se apropriava de grandes imagens da mídia para ter uma grande repercussão e aceitação. Era isso que estava acontecendo na política passada, do esquerdismo, dos partidos de PT, PCdoB, PV e outros de esquerda. E digo mais, é dele também essa ideia dos idiotas úteis, como também uma coisa chamada de politicamente correto. O que é o politicamente correto? Desde que não prejudique a minha imagem, então eu faço o discurso do politicamente correto. É assim que muita gente faz na universidade, no meio social, se associa com o errado para não queimar a sua imagem. Essa, sem dúvida, é uma das estratégias colocada por Antônio Gramsci e é a forma de destruir o senso comum se utilizando de patrulhamentos repressivos do Estado para quebrar essa ideia que se tem do patriarcalismo, da família como nós compreendemos e aceitamos como verdade. Uma outra estrutura de seu postulado, de sua frase, olha o que ele vai dizer, pastor Fábio, olha o que ele vai dizer sobre o cristianismo. Quem está me ouvindo do outro lado, presta atenção que Antônio Gramsci vai falar. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E o regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não podem ser derrubados até que as raízes sejam cortadas e arrancadas e desarraigadas da terra. Olha que declaração infame desse homem chamado Antônio Gramsci, idolatrado pela universidade. Vamos mais um, pastor. Permita, viu? Quer fazer um comentário ou vou para o próximo? Não, pode ir para o próximo. Fica à vontade. Vamos lá. O próximo foi em 1859, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Neste livro, Fusão. Pense numa confusão que dá esse livro, porque a ideologia de gênero se apropria de que o homem não é criado por Deus, mas tem a mesma base genética dos símios. Ou seja, a base genética que veio o Australopithecus ramidus, o homem de Java, o homem de Cro-Magnon, o homem de Pequim, Neandertal, é a mesma do homem. Isso quer dizer que, se tem a mesma base genética, Deus não é criador do homem, somos produto de uma evolução. Logo, pode ter homossexual, pode ter lésbica, pode ser um transeunte, pode ser quem você quiser, porque Deus não é criador de nada e somos produto de uma evolução. Detalhe, pastor Fábio, o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, esse naturalista inglês, tem mais de 800 verbos do futuro do subjuntivo que fala de suponhamos, 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 suponhamos. Não tem nada científico, nada provado cientificamente. Quando eu prego sobre este assunto de evolução versus criação, a gente coloca tudo no ponto nos is para denunciar esta heresia absurda, aonde as universidades e escolas ainda tentam colocar na cabeça dos alunos como ciência. Evolução, Charles Darwin, a origem das espécies não é ciência, é teoria. Se é teoria, não tem comprovação científica e não serve para embasar a ideologia de gênero. Portanto, é um absurdo aceitar. E você, pai, que me ouve, você, mãe, se seu filho em casa receber livros que só tem uma visão para falar sobre a origem da humanidade, vá na escola, denuncie e diga a ela que a escola também tem que apresentar a linha criacionista e não somente a linha evolucionista. Aí está um recadinho para você, que é da área de educação. Olha aí, pessoal, o pastor, historiador, escritor e psicanalista Esdras Cabral está trazendo para a gente alguns postulados ou alguns argumentos que são utilizados pelos defensores da ideologia de gênero. E, por final,
ele falou de Darwin e a teoria da evolução. Ou seja, não há nenhuma comprovação científica, são apenas teorias. E se são teorias e não há nenhuma comprovação científica, não há base para se alicerçar a doutrina ideológica de gênero. Então fica aí também o alerta aos pais. Se seus filhos estão sendo obrigados ou doutrinados nas escolas ao ensinamento ideológico, denuncie, porque seu filho não é obrigado a participar ou a obter, ou a ingerir, né, numa linguagem mais popular, de goela abaixo, esse tipo de ensinamento. Pastor, vamos ao terceiro ponto, e aí eu lhe faço... Ei, pastor. Pois Pastor, não? só um momento. Temos a obra aí do pastor Tiago, Sim, Simone de Beauvoir. pode falar. Simone de Beauvoir. É aí, só um momento, meu pastor. Ah, pastor, essa obra aqui, esse assunto aqui, pastor, pense, é uma maravilha. Eu tenho Segura muita aí. coisa. 1949, lança-se um livro chamado O Segundo Sexo, da esposa de Jean-Paul Sartre, que é o existencialista, sua esposa, Simone de Beauvoir. Foi uma das obras mais cultuadas, mais celebradas do século XX. De maneira que ela denuncia a condição feminina, não feminista, feminina, denuncia do ponto de vista sexual, político, econômico e social. Esta mulher era uma misógina, tinha ojeriza por os homens e também uma misândrica, ojeriza pelas mulheres, de maneira que ela nem era mulher e nem era homem do ponto de vista ideológico. Ou seja, ela dizia: não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso quer dizer que ninguém nasce com o sexo definido, pastor Fábio. Presta atenção que isso aí agora é perigoso. O que define o sexo não é o seu pai, não é a ciência, não é a biologia, não é a psicologia. Quem define o sexo não é o testículo com o pênis e não é a vagina da mulher que define o sexo. E é o que, afinal de contas? Quem define o sexo é uma construção social para saber quem você vai ser lá na frente. Então, para eles, o sexo está na cabeça e não está nos órgãos genitais. Veja que coisa diabólica. Então, o que você pensa aqui é o que define aqui. Isso é uma coisa aberrante. Por isso que ela disse: não se nasce mulher, torna-se mulher. Mentira! Você nasce mulher e nasce homem, de maneira que mulher nasce mulher e homem nasce homem. Não tem terceiro sexo. Portanto, a gente denuncia a obra dessa mulher chamada Simone de Beauvoir, que é livro de cabeceira das feministas. As feministas adoram essa mulher. A Bíblia odeia, a Bíblia reprime, a Bíblia não comunga das mulheres feministas. E seria um tema bom para a live, viu, pastor Fábio? Sobre Isso. feminismo na igreja, viu? O que tem de mulher feminista na igreja, Maria João está cheia na igreja. As feministas, ou seja, a Bíblia de Gênesis do Apocalipse só aprova a mulher feminina. Feminina é mulher que sabe se vestir, ela cuida do cabelo, cuida do seu corpo, sabe ser mulher. Já a feminista não. A feminista tem um comportamento agressivo, tem um comportamento que causa ojeriza até nos homens e especialmente nas mulheres. E digo mais, pastor, a linguagem universal das feministas é, olha lá, todo homem é um estuprador em potencial. Ouviu bem, Meu pastor? Deus, ouvi bem. Essa desgraça que elas dizem. As feministas dizem: todo homem é um estuprador em potencial. Veja o discurso diabólico destas feministas. Então, pastor Fábio, mais duas obras e eu termino aqui, viu, meu pastor? Essa é a Simone de Beauvoir.
tão idolatrada na universidade, que está pegando as mentes incautas de estudantes de sociologia, de psicologia, de filosofia, a ponto de cristãos enveredar por esse caminho. Pastor, Outra essa grande sua obra. palavra. Agora, Eu estou aqui com Elba Gomes, do Ceará, que diz que teve o privilégio de participar com o senhor de um seminário em Itapajé, no Ceará. E ela está dizendo e declarando que foi uma bênção. nós ministramos lá os 500 anos da Reforma Protestante, onde nós falamos sobre a reforma. Trabalho muito bonito, manda aí um abraço para ela. Deus te abençoe, mulher de Deus. Amém? Sim. Pastor Fábio, deixa eu citar agora uma das mentes mais preocupantes para nós cristãos e uma das mentes mais idolatradas para a ideologia de gênero. O nome dele é Herbert Marcuse. Ele escreveu um livro chamado Eros e Civilização, em 1955. Amado, isso aqui é coisa para tapar os ouvidos da forma aberrante como ele lida com crianças, adolescentes e jovens. O livro é, na verdade, um diálogo com os conceitos marxistas, como também os postulados da psicanálise de Freud. Sobre esta obra, ele diz que a sociedade pregou-se um tabu a ponto de refrear o desempenho da sexualidade humana. Ele afirma que a repressão dos instintos sexuais trouxe um grande atraso da humanidade. Na concepção de Herbert Marcuse, com seu livro Eros e Civilização, temos que deixar livre a sexualidade. Os pais têm que tomar banhos nus com os filhos. Tem que deixar os meninos livres para conhecer o sexo ao seu gosto, sem ter nenhuma interferência de adulto. Deixa rolar pedofilia para todo lado. O sexo tem que ser livre. Ou seja, a sociedade judaica cristã travou, reprimiu essa sexualidade trabalhada por este homem chamado Herbert Marcuse. Na verdade, ele chama isso de uma dessexualização está havendo, a ponto de essas pessoas reprimirem o sexo por total. E ele, então, denuncia a sociedade patriarcal, esta sociedade que não permite esta evasão da sexualidade. Ou seja, ele, na verdade, é um perversor da sexualidade de adolescentes e jovens, a ponto desse livro ser colocado como cabeceira para a ideologia de gênero. E para terminar, pastor, essa sua terceira pergunta, cito agora a chamada mulher, a Judith Butler, esta mulher que escreveu o livro em 1990, Problemas de Gênero, onde trabalha o feminismo e a subversão de identidade. Ela, que é uma filósofa feminista, esteve aqui no Brasil, foi vaiada e voltou às pressas, porque o país aqui não deu muito cartaz à sua obra de ideologia de gênero, a ponto de trabalhar sobre essas categorias binárias, destruindo a categoria binária macho e fêmea e elevando o sexo chamado feminismo, trabalhando então a ideologia feminista como opção sexual, e aí quebra completamente o conceito de mulher, de homem, de família patriarcal, enfim. Então, esta é a última obra que eu cito aqui, mas existem várias, pastor, que a gente podia trabalhar aqui. Mas fica à vontade, pastor. Eu tenho uma pergunta vinda do Nésias Agripino, deixa eu ver, não, Argemiro, Nésias Argemiro. Ele pergunta o seguinte, pastor, e sobre as pessoas que nascem, né, hermafroditas ligada à homossexualidade, o que é que a ciência explica
E como é que fica essa situação? O indivíduo nasceu com os dois sexos e tem uma tendência homossexual. Eu não sei como a pergunta se liga à homossexualidade. Porque o Já entendi hermafrodita... tudo. Hã? Já entendi tudo. Já Já entendeu entendi tudo? tudo. Então, traga para a gente essa resposta do nosso querido irmão Nésias Agemiro. Primeiramente, dê a ele nota 10 pela pergunta. Isso para mim é fabuloso, viu? Parabéns. Vamos agora desconstruir o que muitas pessoas pensam sobre hermafrodita, nascer com dois sexos. Primeiro, a palavra Herman vem do deus chamado Herman. E Afrodite, que é a deusa do amor. Logo, ele nasceu, ou ela nasceu com dois sexos. O hermafrodita nasceu com sexo masculino e feminino. Logo, não se tem nada a ver com ideologia de gênero, nem tampouco com homossexualismo, nem lesbianismo. Quando a pessoa nasce com dois sexos, primeira coisa que se faz é ter uma junta médica, uma junta de psicólogos, para estudar aonde haverá maior tendência do seu corpo, do seu psico, se é para homem ou para mulher. Caso o estudo aponte que esta pessoa que nasceu com dois sexos tem mais cromossomos, tem mais desempenho genético para homem, fecha o canal vaginal. Caso haja mais tendência para a questão feminina, as contribuições genéticas, biológicas, psicológicas se voltam mais para a parte feminina, então fecha o canal masculino. Isso se resolve na questão de cirurgia, mas não te dá o direito de dizer que isso é um aporte para a ideologia de gênero. Deus é perfeito em tudo o que faz. Ainda dentro da aberração da natureza, há homens de ciência, mulheres na área de ciência para resolver o caso da aberração natural ou o que nós chamamos cientificamente hermafrodita. O problema, pastor Fábio, é que muitas mães têm vergonha, outras por não ter, às vezes até condição financeira para a cirurgia. E o menino vai crescendo com dois sexos, completa 20 anos, 25 anos e permanece com dois sexos. Já houve vários casos das pessoas até mesmo morrer com os dois sexos e nunca se relacionar com ninguém. Então, existe de fato tratamento e cirurgia para essas coisas. Respondida aí a pergunta que foi feita. Vamos para o terceiro ponto, mas antes do terceiro ponto, a nossa irmã Leia Fontinelli está falando que o senhor teve lá no Congresso de Jovens no Maranhão. Eu acho que é Pio II o nome da cidade. E ela lembra que foi uma bênção. O senhor abordou... Pio XII. Pio XII, né? Pio XII. O senhor abordou justamente Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17. O Daniel está dizendo o seguinte, o Daniel Santos, pastor Esdras Cabral, quais livros o senhor indica? Livros que trazem fundamentos cristãos sobre a defesa cristã contra a ideologia de gênero. Segura aí, pastor Esdras, porque no final o pastor Esdras vai trazer não só indicações de livros sobre o tema, como também vai trazer aí uma explanação de seus livros, que está numa mega promoção. Oh, glória! Vamos lá, pessoal! Já abordamos junto com o pastor Esdras Cabral no tema de hoje, homossexualidade, ideologia de gênero, seus defensores e suas contradições. O pastor Esdras acabou de falar sobre os argumentos, os postulados, citou vários que muitas vezes estão aí, nas academias, ou seja, nas escolas, nas faculdades. Agora, eu vou perguntar ao pastor Esdras Cabral, o senhor como teólogo, o senhor como historiador,
Como o senhor vê, como o senhor analisa toda essa imposição, né? Porque o que a gente vive hoje é uma verdadeira imposição acerca da ideologia de gênero à luz da ciência e à luz da Bíblia. Excelente pergunta, pastor. E já peço para o pessoal ficar até o final. Olha, gente, no final desta live, você não vai dormir. Vai ficar só pensando. Eu deixei uma pepita de ouro no final desta live. Aguarde. Você vai ficar surpreendido pelo poder de Deus dentro dessa temática. É negócio para você não dormir. Aguarde. Vamos lá. Eu preguei muito, pastor Fábio, sobre uma temática em que as pessoas amaram. A teologia de Gênesis confronta a ideologia de gênero. Sacou aí o trocadilho? Sim, sim. A teologia de Gênesis confronta a ideologia de gênero. Inclusive, foi até um embrião de um livro que eu escrevi, porque estava lançando para um seminário teológico que eu ia fazer com o pessoal lá do Maranhão. Mas vamos lá. Gente, preste atenção. O Gênesis é o livro que trata da origem de todas as coisas. De maneira que nesse livro, se revela o poder da criação divina, como também devemos buscar no livro do Gênesis a sua compreensão e propagação, a fim de que as pessoas fundamentem a sua fé neste livro para não dar ouvidos à ideologia de gênero ou de questões que não têm comprovações científicas. Isso ajudará e muito a fazer um discurso e ter um posicionamento bíblico, teológico e científico para destronar qualquer discurso ideológico. Portanto, vamos analisar isso. De que forma? Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11 tem a base de tudo, pastor Fábio. Do 1 ao 11, todo crente deveria ler, esmiuçar, fazer a exegese e a hermenêutica desse texto. Por quê? Do capítulo 1 ao capítulo 11, vai fundamentar a criação do universo, a criação da terra, a formação do homem, da mulher, do casamento, da sociedade, dos animais, de tudo que há. Se eu não compreender isso, meu ouvido será emprestado para qualquer ideologia. Mas se eu entender Gênesis 1 até o 11, eu serei uma pessoa altamente polida do ponto de vista político, filosófico, sociológico, teológico, para entrar em qualquer discussão. Então, a base de toda a Bíblia, de compreender a revelação divina, está do capítulo 1 ao capítulo 11. Se você entender isso aqui, toda a Bíblia fica mais fácil para entender, todo o seu discurso acadêmico ganha notoriedade, porque você compreendeu a regra áurea para compreender a revelação divina. Diga pelo menos amém, meu filho. Glória, amém e glória! Glória a Deus, porque do capítulo 12, pastor, do capítulo 12 ao 50, vai falar da família dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que 1 ao 11 é leitura obrigatória. Então, para escrever um livro só do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, para fundamentar isto e municiar o povo de Deus para que tenha esse argumento. Então, vamos lá. Vamos responder essa pergunta, tá bom? Ora, neste livro, então, do Gênesis, nós temos essa base. E a Bíblia vai ter para nós textos que vai fundamentar até a própria ciência no tocante à ideologia de gênero. A Bíblia é um livro que é de código de ética de judeus e cristãos. Afirma sobre a categoria binária. O que é a categoria binária? Homem e mulher. Não existe terceiro sexo. Não tem essa questão de nascer gay, de nascer lésbica.
Então, a categoria binária é fundamentada pela Bíblia. Ele os criou, vou citar o versículo daqui a pouco, macho e fêmea, masculino e feminino. O gênero para a Bíblia não é essa bagunça que está fazendo aí não, viu, pastor Fábio? Gênero para a Bíblia não é isso não. Gênero para a Bíblia Sagrada é outra coisa, tá bom? É o gênero masculino e feminino e ponto final. Porém, o que eles pregam aí é construção social, ou seja, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Vai construindo um sexo. A sociedade vai dizer quem você vai ser no futuro. Aberração, porque a própria ciência biológica, psicológica e a própria teologia fundamenta que só existe macho e fêmea, homem e mulher. Ou seja, isso é um texto clássico na Bíblia, 1:27 do livro de Gênesis. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Isto é fato e a biologia atesta. Aguarde que no final eu vou falar dos 23 cromossomos masculinos e femininos. Vou falar sobre o XX e XY. Você não vai dormir esta noite. Presta atenção. Quando a temática é este assunto, eu pego pesado, pastor Fábio. Então, escute para onde a gente vai levar esse debate. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7 ao 18, está lá para nós. E formou Deus o homem do pó da terra, soprou em sua nariz fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Para quem? O homem, então, não é produto de evolução. O homem não é essa macacada toda que a gente vê aí. O homem não é essa projeção de ímãs de atrás de elo perdido, de pedaços de ossos e toneladas de ossos com bilhões de anos. Tudo isso é heresia. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra, aí está provado. O homem, este homem aqui, este homem que está falando comigo, este corpo veio da terra, porque este corpo é atestado pela química que ele tem azoto, tem ferro, tem potássio, tem zinco, está tudo aqui provando que nós fomos feitos da terra, conforme a Bíblia revela, biologia no seu mais último nível. Ora, recebe. E Deus disse, aleluia, não é bom que o homem esteja só. Faliei uma disjuntora para que ele seja, então, idônea. Faliei uma adjuntora. Preste atenção. Deus socorreu o grito do homem desesperado no jardim do Éden. O grito da solidão chegou aos céus. E Deus ouviu e desceu. E tirou de suas costelas, soprou no osso. Deus soprou no osso, na qual formou a nossa mãe, Eva. Foi criada, então, Eva num cenário paradisíaco. A única coisa que podia completar o homem era a mulher, não é outro homem. A mulher é a bênção de Deus para o homem. Quando Deus formou a mulher e deu ao homem, Adão ficou tão entusiasmado que ele disse: este é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varão, porque do varão foi tomado. Meu Deus, a mulher é o último ato da criação de Deus. Depois da mulher, Deus não fez mais nada. A mulher é o último ato da inspiração divina, por isso que elas nasceram belas, perfeitas, lindas e maravilhosas. Segundo o filósofo Martin Heidegger, ele diz que a mulher é o efeito deslumbrante da natureza. Escute mais, é a única criatura do mundo que tem mais de 200 partes móveis, macias e arredondadas. Oh, delícia! Por isso que eu me casei com 21 anos de idade. Tem mulher aí na live? Se tem mulher aí na live, dá um glória a Deus! Vocês foram criadas na perfeição, a última das criações de Deus. Porque depois da mulher, Deus não criou mais nada. Bora, mulherada! Dá glória a Deus aí, vocês são preciosas! Ou seja, pastor, essa beleza toda, todo o corpo da mulher suscita prazer. Todo o corpo da mulher tem as zonas erógenas. As mulheres veio
para coroar a criação de Deus. Toda a sua derme, epiderme, seu tecido epitelial, toda a sua estrutura morfológica é um complemento para o homem. Logo, a mulher é uma bênção de Deus para a nossa vida. Ainda tem gente que não gosta. Eca, que nojo. Meu santo, minha santa. Olha só, o melhor para o homem é a mulher. E o melhor para a mulher é o homem. Deus é perfeito em tudo o que faz. Logo, tudo que eu estou lhe dando aqui para você, Deus é lógica, é matemática, Deus é biologia, Deus é antropologia, Deus é sociologia, Deus é ciência levada a sério. Deus não é ideologia, Deus é ciência pura. Deus não se serve, não se presta às falácias. Deus é o criador de todas as coisas e perfeito em tudo o que faz. Oh, glória! Pastor Esdras Cabral, a mulherada está feliz, porque a definição que o Senhor deu sobre elas, com certeza, hoje elas vão dormir totalmente diferentes, animadas, alegres e agradecendo a Deus, né? Imagine isso no encontro de casais. Pega fogo, é bênção, é glória. Pastor Esdras Cabral, a gente já pode ir para o quarto ponto ou só tem algo ainda a concluir do terceiro ponto? Não, meu amado, já estamos 1h30, hein? O tema é polêmico. Manda o quarto. Manda o quarto. Vamos para o quarto ponto. A gente está vivendo aí uma influência ideológica muito pesada nas escolas e nas faculdades. E, de fato, os jovens são o alvo principal da ideologia de gênero, né? Essa imposição acadêmica, essa imposição nas escolas de primeiro e segundo grau, está bem evidente, né? A gente tem essa proliferação da ideologia no tocante à juventude. E aí eu lhe pergunto, como é que um jovem pode se defender e pode defender a sua fé? Porque o que a gente está vivendo hoje, e já viveu na gestão política passada, uma ditadura homofóbica. Como é que o senhor poderia orientar aos acadêmicos, aos jovens que estão nas escolas, a defenderem assim no sentido de terem informação suficiente para explicar, para se defender, para responder, e também no conteúdo bíblico, né? Porque o grande problema hoje da juventude é a falta de leitura bíblica, é a falta de debruçar na leitura da palavra. O pessoal tem tempo para o WhatsApp, Facebook e Instagram, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Aí entra numa faculdade dizendo que é crente, que é cristão, que é isso, que é aquilo outro, e com 4 anos... normalmente, boa parte deles saem desviados, afastados do evangelho e muitas vezes até a sua conduta de homem passa a ser afeminada e de mulher passa a ser masculinizada. O que é que o senhor teria para dizer aos jovens que estão aí na nossa live e também a todos os irmãos para a defesa da fé neste período tão difícil da ditadura homofóbica? Deixa eu começar, pastor Fábio Alencar, pela base, pela criança, adolescente e o jovem. Vamos lá. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é o que a criança vai aprender ao longo da vida. Por diversas vezes tentou colocar como tema transversal a ideologia de gênero no curso de geografia, não deu certo. Curso de história, também não deu certo. Põe lá no curso de biologia, tira esse do curso de biologia. Então, fica insistindo, tramitando no Congresso para empurrar a ideologia de gênero na base nacional comum curricular, que é o que rege todo esse país pelo Ministério da Educação. Mas, graças a Deus, que nós temos lá o Weintraub, que está indo muito bem. Vamos orar pela vida de Abraham Weintraub, em nome de Jesus.
Olha só, isso é tão sério, porque hoje ainda existe algumas escolas que os meninos não podem ser chamados de meninos nem de meninas. Tem que ser chamado de crianças. Porque se você chamar o menino de menino ou a menina de menina, você estará influenciando no sexo dela. Por isso que algumas escolas doutrinárias, do ponto de vista marxista, não é permitido chamar menino e menina. Tem que chamar criança. Por quê? Criança não tem sexo. E aí, uso o termo criança porque a escola vai trabalhar qual será a ideologia que ele vai ter. Por isso que já existe um sexo chamado um sexo chamado ideologia de gênero, não binário e transeunte. Alguém sabe que sexo é esse? Ideologia de gênero, não binário, transeunte. Olha que desgraça. Isso quer dizer que não binário, porque não tem o sexo masculino e feminino. E transeunte, ele de manhã pode ser uma coisa, à tarde pode ser outra, e à noite pode ser outra. Veja que absurdo. Portanto, sobre os jovens na universidade, é lamentável. Muitos passam constrangimentos, porque os professores querem colocar de goela abaixo a doutrinação marxista e eles não têm a base bíblica, nem também a base da ciência biológica para refutar as ideias energúmenas, estapafúrdias desta visão da ideologia de gênero. O problema é que muitos jovens entram na universidade de forma desavisado, despreocupado, acha que lá só vai tirar o curso de médico, o curso de historiador, de filósofo, e não tem a preocupação da apologética cristã, de fazer a sua defesa, que é um erro gravíssimo. Quando eu fiz faculdade, eu defendia a fé e tinha um lema: se bater, leva. Defender a minha fé na universidade. Por isso que meus 20 anos de academia, desde a graduação até o doutorado, eu peguei várias brigas, vários debates acadêmicos com meus professores, mas não deixava de maneira nenhuma ridicularizar a minha fé. Lutero dizia: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Meu Deus. Portanto, aí está uma questão, viu, meu pastor? Então, tramita no Congresso essas coisas, como também o Estatuto da Ideologia de Gênero, para que esta visão pegue as crianças e não os adultos que já estão definidos. Toda essa discussão é para pegar os meninos, porque já dizia o grande filósofo, colocava John Lucre, que a cabeça da criança é uma tábua rasa, é um papel em branco. Ou seja, se eu trabalhar a cabeça da criança, eu torno ela uma militante da ideologia de gênero. Mas estamos com o livro de Provérbios 22:1. Ensina a criança. Deixa eu colocar uma coisa aqui bem séria, pastor Fábio. Quando eu dou palestra nas prefeituras para as professoras, eu faço sempre uma pergunta para elas que são pedagogas. De quem é o coração da criança? Aí alguns dizem, o coração da criança é da mãe, é do pai, é de Deus, é do... Eu está errado. O coração da criança não é de Deus. Também não é do pai, não é da professora, não é da mãe. E elas ficam com os olhos esbugalhados e fazem, e de quem é o coração da criança, professor? Aí eu digo a ela, o coração da criança é de quem chegar primeiro, Fábio. Meu Deus. Se o pai chegar primeiro, terá como educar. Se a mãe chegar primeiro, amém. E se a maconha chegar primeiro? E se a cocaína chegar primeiro? E se o abuso sexual chegar primeiro? E se a bolinação chegar primeiro? Hein? Como é que fica o coração da criança? E do adolescente, então? Portanto, grave isso no seu coração. Mãe, pai que me escuta, chegue primeiro. Não deixe a ideologia chegar no coração do teu filho. Você é quem vai dar conta da educação do seu filho. É isso aí.
Ficou aí a dica de como nós devemos defender a nossa fé e nunca permitir que ela seja ridicularizada, principalmente nas escolas e nas universidades. E fica aí também a dica para você que é jovem, leia também a Bíblia, para que você tenha base também no conhecimento teológico para defender a sua fé. Vamos para o quinto e último ponto. E depois do quinto e último ponto, eu vou abrir aqui um espaço para vocês fazerem algumas perguntas. Então, você já fica aí atento, visualizando como é que você vai fazer a pergunta. Não faça a pergunta muito longa, tente fazer uma pergunta curta, para que a gente possa ler, possa passar também para o pastor Esdras Cabral, para que ele possa nos responder. Já estamos há mais de 1h30 com esta live, com essa transmissão, e eu quero agradecer a todos os que estão presentes. Já passamos de mais de 60 irmãos permanentes. Eu acredito que mais de 1.000 pessoas já visualizaram essa live, já passaram por aqui, e tudo isso é muito importante, graças a Deus, graças a vocês que estão conosco e que compartilharam. Vamos agora para o quinto ponto da nossa live, do nosso tema: homossexualidade, ideologia de gênero, defensores e suas contradições. Já foi abordado aqui sobre a origem da ideologia de gênero, já foi abordado aqui sobre os argumentos da ideologia de gênero, já foi abordado aqui sobre a posição de historiador, que é o pastor Esdras Cabral, e, ao mesmo tempo, a posição teológica acerca da ideologia, e também já foi abordado sobre o jovem defender a sua fé desta ditadura homofóbica dos dias atuais. Quinto ponto é o seguinte: como o homossexualismo e o lesbianismo fundamentam sua condição de ser segundo a genética. Qual é as afirmações que ambos trazem para abalizar, para confirmar o fato de serem como são? Eu nasci assim. Alguém nasce gay? Existe o gene gay? Como é que isso se explica, pastor Esdras Cabral? Por favor. Infelizmente, isso tem sido o calvário da ideologia de gênero. É o calvário. Não consegue aprovação na biologia, na genética, na história, na filosofia, na psicologia, porque nenhuma ciência séria vai dar atestado de legitimidade da ideologia de gênero. Preste atenção, o grande pesquisador dinamarquês, no final do século XIX, de nome Wilhelm e Ludwig Johansen, este homem é o que vai descobrir sobre a questão do fenótipo e do genótipo. Preste atenção. O que eu vou dizer agora é muito sério. O fenótipo, ele determina meu comportamento, minhas características visuais, o que está fora, que todo mundo vê. Então, toda a minha estrutura de aparência é o fenótipo. Já o genótipo é o que é interior, é o que é definido pela minha base genética. Preste atenção agora. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, um homem dizendo, eu sou mulher, eu tenho tudo de mulher. Eu disse, não, meu filho, você não é mulher. De maneira nenhuma. Sabe por quê, meu santo? Primeiro, você não gera leite materno. Você não tem útero. Você não pode gestar uma criança. Você não tem trompas de falópio. Você não menstrua feito uma mulher mensalmente. Logo, você é um homem que gosta de outro homem. Mas escute, você só tem um fenótipo. Você fez prótese para ter seios, para ter as nádegas alargadas. Você fez prótese para o seu rosto, fez
algo para afinar a voz. Isso é só o fenótipo, não define você mulher. Segundo o pesquisador que eu citei para vocês aqui, Johansen, ele afirma que quem define o sexo é o genótipo. Isso quer dizer que a nossa base genética para a mulher XX, para homem é XY. Então não tem como mudar a base genética de XX para XY. Isso prova que o que Deus definiu no cromossomo do homem e da mulher, nada nesta vida, nenhuma ciência poderá mudar. Quem nasceu XX vai morrer XX. Quem nasceu XY, que sou eu e você que é homem, vai morrer assim. Você muda o exterior, mas o interior jamais mudará. Não se mexe aonde Deus estabeleceu e definiu a base genética. Eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia! Oh, glória! Mas Deus pode transformar a vida de um homossexual, deixando essa prática e seguindo a ele. Maravilha, maravilha! Ficou aí bem esclarecido esta questão genética, porque não existe um gene homossexual. Não existe um gene gay, né? Não existe. Ele está bem explícito na questão genética. Y e XY. Tudo isso explicado agora para você. Pastor, tem mais algum complemento? Alguma fala? Continue. Tenho sim. Depois que eu fizer esse complemento, você vai fazer aí, vou estar anunciando meus livros e outras obras e vou deixar aquela pepita de ouro para o final, para você dormir hoje pensando assim, meu Deus do céu, como isso é possível? Aguarde, a pepita de ouro eu vou deixar para o final. E você vai ver aí. Mas o que eu quero complementar, pastor, diante do que estou apresentando para vocês, olha o que acontece. Como a ciência não tem como dar o atestado de legitimidade à ideologia de gênero, então eles fazem o quê? Zoada. Eles gritam, eles vão para a questão política, levantam faixas, mexem no calendário, faz qualquer coisa para dizer que a sua causa é justa. Então, escute, países que aceitaram, sem comprovação científica, a ideologia de gênero. Noruega. Na Noruega, fizeram um escorrego para criança de 3 a 10 anos, com o formato de um falo, de um pênis. Já imaginou? Escorrego de criança. Por que isso?